Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimidou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, a liturgia da palavra de Deus de hoje nos chama a refletir sobre o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 25. Ontem, Jesus chama os 4 primeiros apóstolos para estarem com ele. E hoje Jesus nos ensina qual é a atitude do verdadeiro apóstolo de Cristo, que necessariamente não são aqueles 12 que Jesus os chamou, mas os apóstolos de hoje, os padres de hoje, os bispos de hoje, os cristãos de hoje, todos aqueles que seguem a Jesus no discipulado. O Senhor quer uma resposta da nossa atitude cristã. Jesus, ainda no evangelho de ontem, não tem confiança naqueles que ele mesmo chamou, no sentido que eles ainda demonstram pouca fé, eles ainda demonstram não confiar bem. E hoje nós observamos que quando Jesus expulsa o espírito impuro, vemos o tipo de homem que deseja ser apóstolo, porque eles mesmos começaram a pensar, a refletir e a questionar: que tipo de ensinamento é esse? De onde veio esse homem? Os próprios que seguiam Jesus. É muito interessante notarmos no evangelho de hoje que quando o possesso entra na sinagoga e diz que Jesus é o Santo de Deus, portanto, reconhecendo não somente a autoridade, mas reconhecendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor o expulsa. E o Senhor dá ordem: cala-te e sai dele. A gente pode notar e se questionar por que Jesus mandou ficar quieto aquele demônio? Por que Jesus pede que ele não o testemunhe? Por que Jesus não quer que ele proclame, que ele apresente o próprio Cristo? Por que Jesus não quer que saia da boca dele o testemunho verdadeiro? Porque ele é o demônio? Obviamente porque nosso Senhor não quer que os demônios deem testemunho deles, mas sim os apóstolos. É os apóstolos que devem reconhecer, é os apóstolos que devem testemunhar. E nós precisamos entender no evangelho de hoje que o apóstolo não é somente um instrumento involuntário de Deus. E aqui, obviamente,
até os demônios podem ser um instrumento involuntário de Deus, apesar de serem contra, apesar de não obedecer em sentido volutivo. Sua vontade é de não obedecer a Jesus, mas a autoridade de Jesus supera, vai além da vontade do demônio, porque ele é Deus. Os demônios se revoltam e não desejam servir a Deus, não servem o Senhor, mas apesar de sua ira, apesar de sua revolta, os demônios terminam por realizar a vontade do Senhor. Nós vimos no evangelho de hoje, terminam por obedecer, terminam por ficar calados, terminam deixando Jesus em paz. Então, de certa forma, eles servem aos desígnios de Deus. Por isso que ele permite que os demônios sejam castigados também neste mundo, a fim de que lhe obedeçam. Saibam que Jesus tem autoridade, ainda que retruquem, pensem que não estão o servindo. Mas na verdade, quando eles se calam, quando eles obedecem, eles reconhecem a autoridade de Deus. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus não precisa que os demônios reconheçam a sua autoridade, porque independente disso, ele é o Cristo. Na verdade, o que Jesus quer é que os apóstolos, os seguidores dele, aqueles que ontem ele chamou para estar próximo, não só esteja a serviço da salvação, consciente, livre, mas reconheçam que ele é Deus, sejam instrumentos dóceis nas mãos do Senhor. Então, o verdadeiro apóstolo, meus irmãos, precisa de uma vida de oração, precisa de uma vida de intimidade com Deus, e é exatamente isso o que Jesus proporciona aos discípulos, o que Jesus passa para os discípulos, o que Jesus quer dos discípulos. Um apóstolo, um cristão que tenha intimidade com Deus. Então, qual é a atitude do verdadeiro apóstolo segundo o evangelho de hoje? A atitude do verdadeiro apóstolo é aquela atitude de vida de oração, de vida de obediência, de vida de intimidade com Deus. O triste é quando um apóstolo ensina o caminho errado, ensina o caminho contrário e serve mais ao demônio do que ao próprio Cristo. Então, qual é a função principal da vida de oração de um apóstolo? É a obediência. Tantos santos na igreja falam da obediência como esse caminho de salvação e de santidade. A obediência é um caminho de santidade. E eles, na obediência, fazem com que a vontade de Deus sobressaia a sua vontade. E aí vale a pena as palavras pronunciadas, renunciamos a tudo para te seguir. Abraçamos a cruz diária para servir ao Mestre. Então, mais uma vez, o apóstolo é completamente diferente do demônio. O demônio não obedece a Jesus, simplesmente reconhece a autoridade dele e que eles não têm outro caminho a fazer. Não tem outra coisa a ser feita para eles a não ser ir embora. Se os demônios obedecessem a Deus, não tentaria a gente mais. Mas eles não obedecem. Eles querem confrontar. Só que a autoridade de Jesus é superior à autoridade dos demônios.
E quando é que a gente dá autoridade ao demônio? Quando nós fazemos a sua vontade no pecado, em tantas outras coisas. Quando a vontade de Deus não prevalece em nós. Quando o egoísmo toma conta de nós. Quando a vontade egoísta sobrepõe-se à vontade obediente e humilde de Deus. Então, meus irmãos, o demônio é expulso, e muito mais do que isso, o demônio é exortado a contragosto. Que queres conosco? O demônio não queria sair, mas ele, infelizmente, tinha que sair. Ele não tem poder algum diante do poder de Deus. O mandato de Jesus acaba com a rebeldia dos demônios. O apóstolo sai em missão alegremente para anunciar o Senhor na obediência, na intimidade com o Senhor. A própria palavra apóstolo quer dizer enviado. A todo enviado se dobra mensalmente a vontade daquele que o envia, que é de Deus. Se nós trouxermos o sentido do enviado, quando nós recebemos o nosso batismo, nós todos somos enviados por Jesus a este mundo para dar testemunho. Mas é a obediência ao Senhor, aos valores que nosso Senhor deixou, que garante o fruto da nossa missão. A revelia do seu jeito. Tem gente que fala assim, né? Eu sou católico do meu jeito. Aí já quebrou toda a comunhão com o ensinamento do nosso Senhor, né? Eu vou na igreja, eu faço o que eu quiser, eu comungo se eu quiser, ninguém pode me impedir. A revelia, como se a Eucaristia numa alma pecadora tivesse algum efeito. Zero. Padre, por favor, me permita que eu comungue, eu estou em pecado. Mas que autoridade tenho eu de permitir alguém em pecado grave comungar? Nenhuma. Não tenho. A gente acha que o padre tem autoridade, né? Eu estou num pecado mortal, o padre sem confissão, de boca, não, pode comungar. Que autoridade eu tenho para fazer isso? Empurrando a pessoa para o inferno, empurrando a pessoa para a condenação. Então o princípio que gera a vida do apóstolo é a obediência. Obediência ao ensinamento de Jesus. Não esqueçam, Jesus chamou os pecadores, mas para deixarem de ser pecadores, deixar o pecado. Não é para dar um jeitinho, não. Deixar o pecado e seguir Jesus. Tanto é que a obediência dos apóstolos causou a morte, o martírio. Foi por obediência, foi para servir a Deus, foi por causa do Senhor que eles entregaram completamente, entregaram-se ao martírio, consumaram suas vidas para obedecer ao Mestre. Ide por todo mundo, pregai, batizai, curai, libertai. Esse é o mandato de Jesus para o apóstolo. É isso que ele deve fazer em nome de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se conforme com o ensinamento mentiroso. Tem muita gente ensinando muita coisa por aí, cuidado. Cuidado com o que a gente escuta, cuidado com o que os outros mandam a gente fazer. A quem mais foi dado, mais será cobrado. O verdadeiro apóstolo não incentiva o pecado, mas te ajuda a deixar o pecado. Nem sempre a gente, indo à Santa Missa, pode comungar, porque nossa alma está em pecado. Nem sempre. Então tenhamos a paciência de esperar o dia de estarmos prontos
para receber o Senhor. E por aí vai. Peçamos a Jesus nessa Santa Missa de hoje que sejamos católicos obedientes a Jesus, ao mandato do Senhor, a intimidade com Jesus, a vida de oração. E eu duvido que um batizado, tendo vida de oração, tendo vida de intimidade com Deus, vá querer o pecado e a miséria da sua vida, a perca da santidade, a perca da salvação, jamais. Então, se você quer, de fato, ser obediente ao Senhor, comece tendo vida de oração. Comece tendo intimidade com o Senhor. Comece deixando Jesus conduzir a sua vida. É óbvio que para isso nós vamos encontrar muitos desafios e muitas pessoas contrárias. E muitas cruzes, porque exige renúncia. A vida de um cristão exige renúncia. Que o Senhor nos ajude, por meio dessa Santa Eucaristia, a obediência, a renúncia e a vida de intimidade e santidade com o Senhor. Amém.